Você vai ver agora o corte do programa Conte Sua História. Peço que dê um like, se inscreva no meu canal, aperte o sininho de notificação, continue agora com o vídeo. Diante de tantas emoções e luta que você vem enfrentando, né, com os anjos, você tem tempo de diversão? Pouquinho, mas tem. Na verdade, quando a gente entrega a vida a Deus para Ele nos usar da forma que Ele achar melhor, eu sempre falo, a gente faz um projeto, mas o projeto é de Deus. Esse final de semana a gente foi dar um plantão em Itaitu, que é um lugar muito bonito, que tem altas cachoeiras. Então, assim que terminou o plantão, a gente pôde se divertir um pouquinho, olhar a paisagem, um lugar bonito. E contamos, se for da vontade de Deus, voltar lá de novo. E a equipe toda que vai? Na verdade, os Anjos Jacuipense, graças a Deus, hoje é uma das brigadas mais amadas e reconhecidas, nem só no Brasil. A gente tem seguidores até de outros estados, de outros países. Que lindo isso. Graças a Deus, a brigada é muito amada, muito amada mesmo. E eu fico muito feliz por isso, porque a gente lutou muito por isso. Então, a gente dá plantão em Salvador, a gente dá plantão em Feira, em outras cidades da nossa região. Então, a gente desloca, um exemplo, em Nordestina, né? A gente, quando tem a festa do garimpeiro, a gente sempre vai. A gente já falou, a gente já é parceiro do Amado Batista, que é ele que canta lá todo ano. É Amado Batista e Júlio Nascimento e Tribunal Novaes. Então, toda vez essas bandas são contratadas e os anjos também. Então isso é muito bom. O pessoal que organiza a festa lá em Nordestina, eles falam, a festa só vai ficar completa quando você der um sim. Porque às vezes a gente não pode dar um sim e ter outros compromissos. Mas a gente sabe a data, que é sempre em julho, a gente sempre se organiza e deixa a agenda aberta para eles. É só saber dividir a equipe, isso, né? Então, se organiza. Todos os eventos que a gente tem a parceria, como foi em Base do Poço, em Mairi, então a gente sempre está se esforçando para ir com 4, 10, 15 profissionais. Um exemplo, em dezembro, dia 14 de dezembro, já temos 14 socorristas convidados a participar de mais um evento em Salvador, onde vamos participar com o GRAE, com a Polícia Militar, com outros órgãos lá, então vai ser show de bola. Então a nossa agenda, graças a Deus, está ali sempre organizada e nossa missão é só fazer o bem e levar o nome da nossa cidade com coisas positivas. Isso que é bom e que faz a gente nos orgulhar. E a gente só tem gratidão e agradece nem só a vocês da Gazeta, aos apoiadores, aqueles amigos que torcem. Tem gente que fala, a gente não tem dinheiro, mas a gente ora muito por vocês. Quando a ambulância passa, meu filho, eu boto o joelho no chão. Então isso fala, não estou sozinho, a gente nunca vai estar só. Verdade. E você tem algum hobby? Eu gostava de jogar bola, mas eu me machuquei jogando bola, então meu hobby hoje é a natureza. Quando eu tive a oportunidade de fazer agroecologia, eu tinha esse pensamento, né, de cuidar do campo, de fazer projetos voltados a tentar recuperar boa parte da natureza, mas eu tive algumas decepções em Riachão que não deu para continuar. A gente plantava 50, 60 árvores por semana, quando voltava só tinha 2, 3. O povo destruía mesmo por prazer, mas um dos meus hobbies hoje é a paisagem, a natureza. Sempre que eu posso, eu estou ali no Cedro, eu estou ali na Barragem Grande, eu estou lá no Morro do Bom Sucesso. Eu sempre que posso, eu estou recarregando as energias nesses locais. E é importante. Muito bom, muito positivo. A natureza é tão natural. Eu tenho uma conexão com a natureza que eu posso estar triste, eu posso estar cansado. Isso. Quando eu vou nesses locais, eu consigo me restabelecer e voltar preparado para qualquer coisa. Isso é muito bom. Você já fez alguma aventura que você não... Aventuras, na verdade a aventura faz parte da minha vida, né? Eu vivo fazendo aventura. A gente teve aventuras muito boas na nossa vida, no dia a dia, que nos marcou bastante. E tivemos também aventuras que não foi tão boa e que a gente ficava imaginando assim, meu Deus, a gente poderia ter mudado, a gente poderia ter feito algo melhor.
E uma das aventuras que me marcou bastante foi a ida em Chapada Diamantina fazer o treinamento de combate a incêndio, onde se a gente vacilasse qualquer pouquinho, o fogo nos queimava. Mesmo em treinamento, Mesmo né? em treinamento, Isso. com certeza. Só para vocês ouvintes entenderem, a emergência ela não tem horário de acontecer. E se você não tiver técnica e sabedoria, é um exemplo, né? Lá em Chapada Diamantina acontece muito incêndio. E qualquer vacilo que a pessoa dá, o fogo consome. Então, essa foi uma das aventuras que eu poderia ter pensado com mais cuidado, que quase Valzinho ficava só na conversa, só na história. Eita, poxa. Você pratica algum esporte para ter... Eu só faço caminhada mesmo, porque eu jogava bola, mas eu fraturei meu dedo, fiquei um tempão sem poder... dedo da mão? Do pé, sem poder andar. Eu falei, meu Deus do céu, isso não dá pra mim mais não, essa fase já passou. Eu ficar parado 2, 3 dias, eu fico doido. Então, eu jogava bola, mas eu parei. Hoje, uma das aventuras que eu gosto muito é de moto ainda, mas com cautela. Estou vendo muito acidente acontecer. Às vezes não por causa de você que está pilotando, sim por causa do outro. Então, isso me deixou com muita cautela, mas eu gostava muito, muito de moto mesmo. Entre um carro e uma moto, sempre preferi a moto. Olha, gosta da adrenalina. Com certeza, a adrenalina está no sangue. Tá dando lugar certo na profissão, viu? Você já teve superações que você, no passado, possa lembrar assim, hoje estou superado? Sim, com certeza. Na verdade, a gente está sempre superando, está sempre crescendo, a gente está sempre melhorando na vida. Então a gente consegue sim. Uma das situações que eu consegui superar foi a questão de ter me separado, distanciado da minha filha, que é o meu bem maior, meu tesouro, minha riqueza. Você só tem uma filha? Eu tenho 2 filhas, mas essa primeira, ela marcou bastante a minha vida por causa dessa questão também. Ela passou. Sim. Então ela se engasgou com 2 meses. Então, se afastar dela, da proteção que a gente como pai quer dar, não foi fácil. Então foi uma superação, poder cuidar. Eu sempre falo, todos os pais, todas as mães cuidam dos seus filhos, mas quem mais cuida é Deus. Porque a gente não tem como estar 24 horas em cima, olhando, protegendo, mas todos os pais querem estar perto dos seus filhos, sem dúvida. Não, é certo. Só em você orar pelos seus filhos, você já está protegendo. Com certeza. Isso. Eu acredito muito nisso. Eu sou católico, eu não sou de estar na igreja todos os dias, mas eu acredito que Deus está cuidando da gente 24 horas. A gente não pode esquecer também de fazer a nossa parte, mas sem a proteção de Deus, as coisas não acontecem. E de que você tem medo? Já passou na sua cabeça? Essa é uma pergunta bem fácil de responder para mim, que trabalho na área da saúde hoje. Vamos lá. Algumas pessoas têm medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer. Eu acredito que a morte é um descanso. O que eu tenho medo hoje, que todas as pessoas deveriam ter medo, é do sofrimento. É ficar em cima de uma cama, é ficar necessitando de outra pessoa para você tomar um copo de água, é ficar necessitando de outra pessoa para você ir ao banheiro. Então, a minha resposta para a sua pergunta, o que você tem medo hoje? Só disso, de ficar sofrendo em cima de uma cama, ou outros tipos de sofrimento, porque assim, se a gente for listar, sofrimentos são muitos. Então assim, eu vou deixar como sofrimento. O medo hoje que eu tenho é de sofrimento. E eu tenho certeza que se as pessoas começassem a pensar que a gente só deveria ter medo hoje do sofrimento, você viveria melhor. Porque tem pessoas com ansiedade, que é um sofrimento. Tem pessoas com depressão, que é um sofrimento. Imagina você não conseguir dormir. É horrível. Eu falo por isso porque, um exemplo, 2 da manhã quando o telefone dos anjos toca, eu passo o resto da noite sem dormir. Então assim, imagine só você que tem uma ansiedade, uma depressão profunda, que não consegue dormir. Então é um tipo de sofrimento. Você está com um marido dentro de casa, onde você não consegue dormir com medo, quando você está com uma mulher dentro de casa, porque você tem medo da mulher. Então, vários tipos de sofrimento. Eu listo como sofrimento é o pior pesadelo que um ser humano pode ter hoje. Concordo. Você tem animal de estimação? Sim. Olha! Eu
eu sempre gostei de cachorro. Eu amo cachorro. Mas eu precisei ir para São Paulo e deixei o meu cachorro com meus pais. E aí a gente se comunicava, poucos vão até acreditar, né? Mas quem tem bicho sabe, a gente se comunicava pelo celular. Um Um cachorro? cachorro. Eu ficava brincando de lá e ele noivando, a gente se comunicava, porque a amizade era tão forte. Poxa. E eu doido para vir embora para Riachão, para Deus cuidar, brincar, ficar próximo dele. E assim que eu cheguei, dentro de um mês, parece que foi um castigo, o carro matou ele. Eu fiquei tão decepcionado. E aí eu já vou deixar mais um segredo aqui, né? Que poucas pessoas sabem, meu cachorro está enterrado ali debaixo do posto radar. Quando estava aterrando, quando começou a aterrar, que era um buraco. Sim. Quando começou a aterrar, eu peguei o corpinho dele e botei lá. Sim. Aí as caçambas vinham jogando os cascais tudo por cima. Então aí já é mais um segredo que a população de Riachão vai ficar sabendo hoje. Então depois desse dia eu coloquei dentro de mim, meu Deus do céu, não vou criar mais um bicho. Porque um bicho é a mesma coisa de ser um ser humano, dói demais. Um apego muito grande. E aí vem-se Val, onde já que eu penso, cuidando dos bichos nas ruas. Acidentou, aí começa a pegar amor pelos bichinhos. Então a gente começou a criar alguns gatos. E hoje eu tenho um gato lá que, Ave Maria, não tem preço, não tem, já está com aquele amor de novo. Então solta um pelo danado, mas não consegue desgrudar. Que tipo de raça era dele? O meu cachorro era labrador. Mas o gato, eu agora penso diferente. Para criar um animal, eu vou criar sempre de rua. Porque é mais fácil os animais de raça ser adotados. É mais fácil, tem gente até que compra. Mas os animais de rua, as pessoas não dão muita ligança, não é todo mundo. Então assim, meu gato é de rua. A gente pegou abandonado, cuidou, como já pegamos outros, e a gente também agradece aqui. A gente nunca deve esquecer de um ser humano como o Dr. Ricardo, né? Ele é veterinário, médico veterinário que Riachão é um parceirão, onde a gente pega os animais de rua acidentados, machucados, e a gente pede ajuda a ele, ele não diz um não, ele está sempre disposto a ajudar. Então, aqui em Riachão, amiga e ouvintes, tem vários anjos bons, pode ter certeza. Pense numa cidade maravilhosa. Eu falo direto, o distrito de Chapada e Riachão do Jacuípe é diferenciado. São pessoas unidas, que dão as mãos para ver as coisas acontecerem. Pois é. E o que você já pensou assim, em conquistar algo? Uma conquista. Isso é uma pergunta muito boa, né? Porque a gente sempre quer coisas boas, coisas caras, mas assim, uma conquista minha, que eu não tenho ainda, se for da vontade de Deus, se tiver no projeto dele, vai acontecer ainda, é uma roça, vai passar final de semana. Coisa bem simples. De preferência daquelas casas mais antigas, feita de adobo, só para pegar, dar uma recuperada, dar uma organizada para ficar do meu jeito para passar os finais de semana. Diz que essas casinhas têm mais cara de roça, sim, né? Sim. Então eu tenho esse sonho, eu acredito que se tiver no projeto, já está no meu, mas se tiver no projeto de Deus, vai acontecer a qualquer momento. E Deus dá. Né? Isso é um sonho que eu tenho e com certeza vai acontecer no momento certo. Não tenho pressa para nada. É mesmo, senhor? Nada. Eu sou um cara muito tranquilo. Eu só tenho pressa para dirigir. Para dirigir eu gosto. E você sempre dirige no Momento dos Anjos? Não tem um dia para não dirigir. Eu comecei a dirigir com 9 anos, ó, mais uma informação para os ouvintes seus. Na verdade, meu pai foi o primeiro taxista de Riachão. E é até hoje. Então, ele fazia as viagens durante o dia, durante a noite, cansado já. E o pessoal ia chamar. E taxista, ele leva da viagem, então não tem escolha de horário. Então, ele chegava meia-noite, 8 horas, o horário que fosse da noite, ele sempre levava um da gente para ir com ele. Então, na volta, ele voltava cansado no banco e a gente voltava dirigindo. Então, eu comecei a dirigir com 9 anos, com os carros velhos que ele tinha. E hoje eu me considero um bom motorista, graças a Deus, graças a ele, porque puxava minhas orelhas, me orientava. Então, eu sou muito grato. Eu considero ele mais do que um pai, um amigo, uma pessoa que está sempre me aconselhando para o bem. Né? Nunca me deu um conselho errado, nunca me fez uma maldade. Então, eu sou muito grato a Deus pela família que eu tenho. E você tem saudade de algo? Com certeza. Aí, quando você tem saudade de algo, a primeira coisa que vem na minha frente é a minha avó, que me criou, né? Que foi meu pai e minha mãe ali até certa idade, até uns 18 anos. Dei muito trabalho a ela, né? Tu deu? Dei muito trabalho, porque foi mesmo. Eu gostava de festa,
Mas assim, quando chegava no meu horário, eu tinha que vir para casa porque eu sabia que ela só dormia quando eu voltasse. Então, às vezes, no melhor da festa, eu largava a festa, os meus colegas adolescentes ali não entendiam, mas eu tinha um compromisso de chegar em casa porque minha avó dormia cedo. Então, às vezes, a questão do trabalho que eu falava era isso, porque eu sempre gostava de ir nas festas, mas eu também não ficava até final de festa. Minha avó sempre me falou que final de festa não presta, meu filho. Então, chegava em certo horário, eu vinha e ela estava na porta, sentada, cochilando, me esperando. Então, isso me quebrava. Eu queria ficar mais na festa, mas eu lembrava que ela ia estar me esperando. Então, uma das maiores saudades que eu vou guardar pro resto da minha vida, com certeza é ela. Ela faleceu aos 88 anos. E viveu bem. Viveu bem, com certeza. Só que foi uma guerreira, não trabalhou no cinzal, trabalhou no pesado mesmo naquela época. Foi. Naquela época não tinha mordomia como a gente tem hoje, não, pode ter certeza. E sempre essas pessoas têm saúde, né? Enquanto tá assim naquela luta de... né? Faz a gente dizer assim, poxa, hoje tá fácil mais do que o passado, né? Hoje eu vejo o povo reclamando de barriga cheia, como dizia ela. A gente tem água na torneira, a gente tem luz, a gente tem cartão de crédito, a gente tem carro, a gente tem moto, a gente tem tudo. Antigamente não. Antigamente a gente andava nos pau de arara, a gente andava para fazer qualquer viagem, a gente tinha que esperar. Hoje o carro passa na porta do aluno para pegar e levar para a escola, para a faculdade, e o povo ainda reclama. E antigamente nós tínhamos que andar um tempão para chegar na escola, e às vezes, a maioria das vezes, ia até pela questão da alimentação, né? Às vezes a gente ia por causa da alimentação, porque não tinha aquilo em casa, e a gente se encantava com, às vezes, um biscoito e um suco que a escola dava. Então, hoje o povo reclama de barriga cheia. Pois é. Você tem curiosidade de conhecer a história de quem aqui no meu programa? A curiosidade de uma pessoa. Sim, para contar uma história. Ó, aqui tem uma pessoa que eu sou muito admirador, eu sou uma pessoa que eu sou muito fã, uma pessoa que eu gosto muito. E com certeza, não é só eu, alguns jacuipenses, que é Marcos, que ficou conhecido como Marco do Cap. Infelizmente não está com a gente hoje em Riachão, mas... Por quê? Eu não sei, acho que é questão política, sim. né? Não sei. Mas assim, é um profissional que eu tiro o chapéu, é um profissional exemplar, é um cidadão jacuipense que as pessoas com certeza amam muito e que já somou com os anos jacuipense em muitas situações. Em pessoas em surto com arma, em pessoas em surto tentando suicídio, por várias situações, né? Por enforcamento, por pular de ponte, por isso, por aquilo, que a gente não vai estar trazendo esses detalhes em rede, mas foi um cara que já salvou muitas vidas em Riachão e que infelizmente às vezes não é reconhecido. Então assim, com certeza ele não fez para o cidadão também, para o ser humano, ele fez para Deus. Então pode ter certeza que ele não se arrependeu um minuto de nada que fez. E quando trabalha com amor, né? Não tinha hora para eu ligar, né? Quando eu ligava para ele, eu ligava para mim, a conexão já batia e o resultado saía. E a gente contou muito com o apoio da Polícia Militar. A Polícia Militar é um órgão aqui em Riachão essencial. A gente sempre vai lembrar do tempo da Major, né? A gente espera em Deus que esse novo comandante que está aí também seja firme como uma Major para fazer um belíssimo trabalho, para que os resultados sempre venham fluindo em nossa cidade, nem só em Riachão, porque eles não comandam só Riachão, mas foi uma parceria que os Anjos esteve muito forte e que deu um resultado enorme. Muitos desastres foram evitados aqui, pode ter certeza. Muitos. Diante de tudo que você viveu, qual a mensagem que você tem vontade de passar para os jovens de hoje? Para as pessoas amar mais, para as pessoas respeitarem mais seus familiares, ser mais feliz, aproveitar mais o tempo. Eu tinha 14 anos ontem, hoje eu estou com 38. Então assim, gente, o tempo passa muito rápido. Para às vezes a gente ficar de mal com um amigo, com um vizinho, com um parente, para a gente ter pequenos problemas e não ter a sabedoria de resolver. Então, sentar, conversar, ser feliz, amar-se muito mesmo, porque às vezes a gente não tem tempo de viver coisas que poderia ter vivido ontem. Então, não perder um só minuto da sua vida focado em um celular, que é o que está destruindo a nação hoje. Então, se afaste um pouco do celular e quando eu passo em um lugar que eu vejo as crianças brincando, eu falo, meu Deus, ela está tendo infância.
graças a Deus aquele está sendo feliz. Um molequezinho empurrando o outro, se abraçando, umas brincadeirazinhas de que a gente vê que realmente, né, é uma brincadeira. Então, uma mensagem que eu deixo para os nossos jovens hoje, adolescentes, que viva melhor, ame mais, se cuide melhor, se afaste um pouquinho do celular e que respeite pai e mãe em primeiro lugar e seja muito feliz. E aí, gostou desse vídeo? Dá um like, faça um comentário do que você achou desse vídeo, se inscreva no meu canal Diário de Selminha, aperte o sininho de notificação, compartilhe e muito obrigada!